Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam, seja bem-vindo ao canal Miriam Baller. Para você que é novo, não se esquece, clique em inscrever-se, clica opção todas para você me ajudar, tá bom? No canal e também para que outras pessoas possam receber os vídeos com indicação do YouTube. O vídeo de hoje é sobre uma decapitação, é um replantio na verdade, mas praticamente eu vou decapitar tudo aqui. Esse daqui é um sedum, é o sedum burrito, tá? É uma suculenta bem simples, popular, bem popular já. E essa minha eu já devia ter trocado ela de vaso. Já está 3 anos nesse vaso. E agora o que acontece? O substrato ele já não é o suficiente para ela. O vaso ficou pequeno, as raízes já tomaram conta, o substrato já não tem nutriente, porque é necessário fazer uma troca do substrato para plantas que ficam em vasos, né? É, pelo menos uns 2 anos aí, ou sei lá, 2 anos e meio, dependendo da planta. Essa daqui é um vaso grande, mas quase 3 anos já, né? Nesse vaso. Então, ela não tem mais nutriente no substrato para a planta absorver. A planta não está conseguindo nem absorver água direito. Você pode ver que a maioria desses cachinhos aqui, né? Que ela forma esse formato aqui de cachinhos. Essas bolinhas aqui são as folhas, tá? As folhas não estão absorvendo. Ó, a planta não absorve água porque as folhas estão murchinhas, algumas bolinhas. Algumas não, mas a maioria está. Então, é necessário que eu faça a troca. Ela vai desmontar, essas bolinhas caem um pouco, principalmente porque ela não está tomando muito sol, tá? Porque a suculenta que toma pouco sol ou fica um tempo longe do sol, ela começa a ficar com as folhas fracas. E só de tocar, ela cai com mais facilidade. Então, quanto mais sol, se for uma suculenta de sol, quanto mais sol, quanto melhor ela estiver adaptada no sol, mais forte, mais resistente ela vai ser, ao ponto de você até tocar e as folhas às vezes nem cair. Então eu vou desmontar tudo aqui, tá? Tô mostrando para vocês a situação. Eu virei esse vaso porque ele é um vaso meia-lua. Mas você vê que ele é um vaso que ficou bem cheio. Isso aqui foi minha primeira suculenta, eu ganhei. Aqui eu já fiz, ó. Não deu para mostrar para vocês eu cortando, eu só cortei, tá? Eu não aproveitei raiz de nenhuma, eu cortei todas, porque as raízes estavam bem feias, algumas raízes estavam até moles, o substrato estava úmido e, como eu falei, ela não estava conseguindo nem absorver água. A situação estava precária aqui, estava grave. E eu cortei todos, ó. Você corta no tamanho que você quiser, no comprimento, né? E você deixa só um pedacinho do talinho ali do caule para você enfiar. Ali vai criar as raízes rapidinho. Não vou falar rapidinho, ela demora um pouquinho, tá? Para formar raízes. Pelo menos foi a experiência que eu tive. Eu ganhei algumas mudinhas. Ganhei, acho que foram 3 galinhos de mudinha do marceneiro que fez meus armários, isso há mais de 4 anos atrás. Eu plantei num vaso menor, ficou 1 ano e pouquinho, depois eu transferi para esse vaso porque ela aumentou. E aqui ela cresceu e acabou de encher. Ela aumenta bastante, todas as folhinhas brotam com muita facilidade, mas demora um pouquinho, tá? Ela não é uma suculenta de brotação rápida pela folha, né, tá? E também as raízes no caule demoram um pouquinho mais, eu percebi, comparado às equevérias. Mas ela forma as raízes normal, tá? Ela desenvolve raízes. Alguns eu deixei assim, ó, com esse formato, porque não está muito comprido, eu não quero que fique, eu não quero que fique muito comprido, quero mudas médias a pequenas. Esse aqui eu vou deixar nesse formato mesmo, tá bonitinho. Não tem necessidade aqui de eu desfazer e fazer 4 hastes. Vou deixar tudo junto mesmo. Ó, esse aqui não tá murcho, ainda tá razoável. Mas tem alguns que estão bem murchinhos. Você vê que a planta tava sofrendo mesmo. Esse daqui eu vou cortar depois. Eu deixei assim, mas depois eu vou deixar cortar esse caule maior aqui, ó. Tá vendo como tá feinho? Vou cortar, tirar um pouco das folhas, diminuir o comprimento dele e deixar aqueles 3 galhos menores junto. Aqui tudo você aproveita. As folhinhas você pode jogar, se você for plantar é bom você plantar num vaso, um tipo cuia, aqueles que você
pendura, tá? É uma suculenta legal para você deixar pendurada mesmo, porque ela vai crescendo, essas hastes aqui, né, vão se jogando para fora do vaso. E continuando, vou mostrar para vocês aqui o plantio. Gente, o vídeo não vai ficar tão legal. Eu acabei gravando na vertical esse vídeo, porque eu vou ter que fazer, gravar. Eu não tenho cabo, tá? Para colocar o celular. Então, eu tô segurando com a mão e vou plantar com a outra aqui. Esse substrato aqui, só para compartilhar informações, ele tem bastante pó de serragem, tá? É um pouco de substrato ali misturado com bastante pó de serragem. E aqui é um outro substrato bem pedaçudo. Pedaçudo porque ele tem bastante matéria orgânica, bastante pedaço de casca de árvore, de casca de pinos aqui, eu já vi. E ele não é indicado para suculentas, mas ele é bom. E aqui, ó, eu separei já os que eu vou plantar. São esses aqui, eu vou fazer 2 vasinhos. Fazer um vaso para minha mãe, um menorzinho, esse daqui, que é mais fácil de eu levar, porque minha mãe mora longe, são quase 600 quilômetros daqui de onde eu moro, né? Então, e esses outros aqui eu vou fazer um vaso para mim, né? Pro meu cultivo mesmo. Mas ela rende muito, aqui daria para eu fazer muitos vasos. Vocês viram que aquela cuia ali tá cheia de muda e de folhinhas também. Vou começar pelo vasinho pequeno, tá? Ah, eu falei que tem pó de serragem. Eu gosto de colocar pó de serragem quando eu faço decapitação e vou plantar quando eu quero criar raízes, porque o pó de serragem ele deixa o substrato macio e ele deixa ele levemente úmido quando eu borrifar a água, quando eu regar, não vai ficar encharcado, vai ficar levemente úmido. Isso ajuda, tá? Na hidratação, porque a água, não encharcamento, a água, a umidade, ela incentiva a plantinha, o caule a soltar as raízes, tá? Aí, o segredo aqui é você começar sempre pelas mudas menores no centro, no caso desse tipo de planta. E nas laterais, aqui ó, nos lados, nas laterais, você vai colocando as maiores, do menor pro maior, tá? Começa do menor e termina no maior. Porque assim as menores conseguem receber luz solar, tá? Sem que essas maiores façam bloqueio da luz solar delas. Ó, eu vou fazer furinho aqui, porque esse substrato ele é bem macio, mas como eu falei, eu misturei um pouco com aquele outro pedaçudo, e esse substrato pedaçudo é ruim para você enfiar ali, ele acaba bloqueando ali embaixo. Por isso que eu tô fazendo esses furinhos aqui com esse arame. Tá vendo? E aí você vai ajeitando da forma que você quer, ele menos cheio, mais cheinho. Esse aqui eu vou deixar bem cheinho. O ideal seria eu plantar numa cuia média já, não tão funda, né? Porque as mudas são pequenas, não precisa ser. A cuia normalmente é profundidade padrão, né? É o é padrão para esse tipo de planta mesmo, pendentes. Mas eu não tenho, mas eu vou fazer nesse daqui que vai ser fácil para eu transportar. Depois, conforme ele crescer, a minha mãe ou a minha irmã podem transferir para um vaso maior, uma cuia. Aí lá onde ela mora é uma cidade muito quente, é Presidente Prudente, já falei para vocês, né? Muito quente lá e o verão é bem rigoroso mesmo, é bem quente, então é ótimo para suculentas. Lá é só pino mesmo no verão. E lá onde ela mora, ela tem bastante espaço, tem bastante opção de locais ensolarados para ela colocar. Então vai ser fácil para ela desmontar esse vaso aqui. Achei que esse não ficou legal. Esse aqui tá muito grandinho. Quero deixar ele padronizado. Vou colocar esse menorzinho aqui para seguir.
Pronto. Eu acho que assim já ficou bem cheinho. Aí você pode dar uma olhadinha, se você vê mais um espacinho ali, quiser colocar mais uma mudinha, ainda dá para colocar mudinhas menores. Bonitinho, né? Eu prefiro, eu amo as mudinhas, sabe? Os vasos pequenos, as mudinhas, eu acho tão fofo. Aí aqui eu vou colocar as maiores, que esse aqui vai ser meu vaso de cultivo. Eu só tenho essas, eu não tenho mais vasos dessa planta. Ó, começa pelas menores ou médias, né? Eu vou começar por esse daqui, ele não é o menor, mas ele tá com essas 4 hastes aqui e ele vai ficar bom bem no centro aqui para ele não tombar. Aí, ó, essa daqui vai apoiar um pouco. Eu deixei cicatrizando, tá? Depois que eu fiz o corte, depois que eu mostrei pra vocês ali, ficaram 3 dias. Na verdade, poderia ter ficado menos, porque é um pouquinho lenhoso, sabe? Ele cicatriza rápido, porque o caule é fininho. Mas eu deixei 3 dias porque eu não tinha comprado o substrato ainda. Não tinha substrato para plantar. Eu não sei se aconteceu isso com vocês. Eu não tinha o hábito de usar a palha de arroz, né? A casca de arroz. E alguns meses atrás, foi esse ano, foi no começo do ano, umas eu comecei a fazer plantio usando a casca de arroz, em várias suculentas, até algumas folhagens minhas. Mas eu confesso que eu tive uma experiência um pouco ruim, porque foi bem naquela época da chuva, sabe? Essas chuvas que teve em todo o estado de São Paulo. Aqui choveu muito, muito, muito mesmo. Eu não tinha cobertura ainda. Elas ficavam no tempo e várias ficaram com fungos, porque a casca de arroz, ela ajuda o substrato a ficar drenável, né? Tem um escoamento bom dessa água. Porém, ela fica muito úmida por muito tempo, ela fica estranha, fica muito úmido, é uma umidade pesada, sabe? Se for várias sequências de chuva. E eu confesso que eu tive problema de fungos em todos os vasos que eu utilizei a casca de arroz, porque elas ficaram na chuva. Acredito que seria melhor para quem não deixa na chuva. Os vasos que não tomam chuva não tem problema, né? Mas pelo menos foi o que eu senti aqui, o que aconteceu comigo, né? De repente para vocês deram certo, para mim aconteceu de fungar várias. E agora eu não estou colocando mais. Eu até tenho um pouco, mas eu não tenho utilizado. Eu gosto de fazer minhas experiências aqui, sabe? De colocar alguma coisa em alguns vasos e outros não, para eu ir tendo uma ideia do que do que ela prefere, né? Do que a planta prefere. Gente, desculpa, viu? Vira aí o celular de vocês, porque eu consegui agora colocar aqui na horizontal. Então, gente, mas foi esse problema que eu tive, né? Então, eu vou fazendo essas experiências, até porque também, dependendo da espécie da suculenta, ela prefere um outro tipo de substrato, né? São várias espécies suculentas. Conforme a gente vai cuidando, a gente vai tendo mais habilidade, né? Vai vendo o que um tipo de espécie gosta, o que a outra não gosta. Ó, esse daqui tá muito grande. Eu vou quebrar. Vou quebrar. Vou utilizar essas 2 hastes aqui. Ó, posso até plantar. Você não precisa esperar cicatrizar, desde que você não umedeça o substrato, tá? Não precisa borrifar água, se você não tiver cicatrizado ainda.
Apesar que, mesmo estando cicatrizado, esse substrato aqui não necessito borrifar água hoje nele. Só se eu posso borrifar se eu quiser, mas não é necessário porque ele é um substrato que ainda tem um pouco de umidade. Eu tirei ele do pacote agora. Se você notar, o substrato, quando ele vem fechado, ele já vem com uma certa umidade, né? Ali dentro. E depois que você abre o pacote ou deixa ele assim aberto numa embalagem, num recipiente, você percebe que ele seca. E também tem o pó da serragem, né? Que, que dá essa sensação de umidade para a planta, leve umidade, né? Então, esse aqui eu posso borrifar água hoje ou amanhã, no caso, porque estão cicatrizadas. Só esses dois que não, se eu quiser, tá? Mas se não tiver cicatrizado, independente do substrato, não borrifa água no mesmo dia, não molha no mesmo dia. Você pode esperar uns 2 dias, 3 dias. E aqui, esses vasos, eu aconselho vocês deixar direto no sol da manhã mesmo, que agora o sol não está forte, né? Nós estamos aí no outono com sensação de inverno, um inverno rigoroso, pelo menos aqui onde eu moro. Então, pode deixar junto com seus outros vasos mesmo, se for esse o caso, tá? É uma dica assim que eu tô compartilhando com vocês, que é do jeito que eu vou fazer, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar conforme quando ele criar raízes. Eu vou fazendo vídeos. Ah, aliás, esse vaso aqui, depois eu vou mudar ele de lugar. Não vou deixar ele mais embaixo ali do teto, mesmo com a telha transparente. Eu tô colocando algumas plantas em cima do telhado. Depois eu vou, quando eu mostrar ele, eu mostro para vocês as outras plantas também. Eu tô fazendo a experiência, porque o sol aqui tá bem fraquinho nessa época, tá difícil para as plantas. Eu tô com várias plantas que estão estioladas. Tá vendo, gente? Quanta mudinha. Olha aqui, ó. Dá pra fazer muitos vasos. Vale a pena. Às vezes a gente fica com dó de desmontar um vaso. Eu mexi nesse mesmo porque fazia tempo que eu precisava mexer e eu vi que ela estava sofrendo, né? Mas se você pretende dar mudas ou aumentar os seus vasos da mesma planta, é só você desmontar, ó. Espero que você tenha gostado desse vídeo que eu compartilhei com vocês. Um grande beijo para você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Continue acompanhando. Não esquece de dar seu joinha. Beijo. Fica com Deus.